Eu Você sei. bateu a asa, eu achei que você ia falar da sua tia. Que isso? Aumenta o seu som aí, trouxa, primeiro aí. Você tá no rádio, Isso, mas pra trouxa. que isso aí? É. Fala aí agora. Com o som alto. Agora tá vamos bom. Fala da sua tia. A sua tia mesmo, porque pra quem não sabe, aí a sua tia foi marmita do Santos, né? Cala a tua boca, Serginho você é Chulapa. louco, mano. Foi. Que isso, Não foi? cara? Foi. Respeito com a minha Você que falou. família. Mas foi sim. Foi você que Não, falou. eu falei que ela saiu só com um jogador. Ela Era o namorou. Chulapa. Não, você falou que tinha ali um Cala a rodízio. tua boca. Eu falei nada disso, seu lixo. Quando ela saía do vestiário lá, mas Cala parece que tinha tua esquecido um bo- cavalo, né, RG? Vamos lá, Cala a Motinha. tua boca, seus lixos. Vamos lá, vou falar aí. Tá querendo desviar o foco aí, né? Mas vamos lá, da Pemba no Corinthians, vai. A auditoria no Corinthians constatou desvio de 9 mil itens. Né? Nossa senhora. E prejuízo 9 mil itens? de uniformes e tudo, né? Meu Deus do céu. E Socorro, mamãe. prejuízo mais ou menos de 5 milhões de reais, mano. Nossa. E mais, né? O relatório apontou aí várias irregularidades, né? Como retirada de materiais sem registro, retirada de materiais por diretores, vice-presidente que é responsável, né? Que guarda a chave ali, né, mano? Do almoxarifado aí, que pegou 131 peças assim, do nada, né? Inclusive brigando com os auditores, intimidando os profissionais que estavam analisando isso, auditoria. E mais, o lançamento de notas fiscais no sistema, porque vem uma nota fiscal quando você compra, né, RG? Os uniformes vêm, pode falar, né? A Nike mandar pra ele, tem que registrar. Claro. E aí não estava sendo registrado isso. Nossa. E mais, e vários funcionários do Corinthians vendendo esses uniformes. Inclusive um foi pego, né? Vendendo, a auditoria comprou dele os materiais, foi pego em flagrante, né? Mas não sabemos se foi expulso ou não, né? Foi denunciado. Que avacalhação. O cara vendeu Você aí. acha que foi expulso? Não, deve Ô, estar Matinha, lá. você acha que foi expulso? Ele deve ter ganhado ainda um aumento. Porque se ele praticou algum tipo de ato ilícito, alguma coisa em termos de corrupção, dentro do Corinthians hoje isso não é motivo de punição. Isso é motivo, talvez, aí pra ele ser condecorado perante o CORE e o Conselho Deliberativo. Mas diga aí, termina aí. Não era o Mota, Mota, não era o mano que tava sorteando a camisa do Corinthians esses dias no Instagram? Não, pelo contrário. Mas o mano Se eu sortear, era você um pode ter kit. certeza que a minha camisa tem procedência. E também, né, mano, inclusive isso que Tailândia. acontece. Os materiais que chegam da Nike, por exemplo, são distribuídos Sim. ali, tem que ir pro futebol feminino, pro futebol do sub-20, sub sei lá o quê, pros outros esportes do Corinthians, e não estavam chegando. Inclusive, os subs estão jogando aí com materiais desde 2021, do ano de 2021, mano. Né? Tá Em com a camisa- futsal. Tá com a camisa Excel ainda. Não, na camisa. mostrou vários rasgados, furados. os caras Da tão usando, finta ainda. né? E detalhe, e os outros materiais estão sumindo. E mais, né? A fraude aí no total fiscais, mano, são de 6,4 milhões de reais. Né? E aí, o que acontece? Os auditores fizeram uma reunião com a empresa, né, que fornece o material do Corinthians. Nessa reunião que teve, mano, entrou, né, o vice-presidente, o Armando Mendonça, né? Entrou na reunião sem ser convidado, não poderia participar da reunião, intimidou as pessoas, ele fazia pergunta e ele respondia na reunião, né? Ameaças, inclusive disse que ele estava ameaçando o pessoal da auditoria. E mais, as câmeras que teriam que registrar quem entra no almoxarifado, quem pega, quem não pega, simplesmente ninguém sabe onde tá as imagens. Onde foram parar as imagens, né, mano? Então, tudo isso é uma grande confusão, hein, mano? Então, Motinha, vamos lá, por partes. Começando aí por esse episódio, esse triste e lamentável episódio. O Armando Mendonça, pra quem não sabe, ele já era vice na eleição do Augusto. Ele era um dos vice-presidentes que estavam lá. E é um cara que participou recentemente até do Arena SBT, no qual ele foi presencialmente lá. E ainda não tinha estourado isso. Mas ele foi pra lá pra meter o pau no Augusto. Eu falei, então, Armando, eu não entendo vocês. Falei, porque agora todo mundo é macho pra meter o pau no Augusto. Falei, mas tem dois ainda lá que precisam ser execrados como foi o Augusto também, e ninguém tem culhão pra fazer.
Aí ele veio cheio de dedos. Não, porque, veja bem, porque a gente tem que cumprir o que diz o estatuto e bababá. Aquele juridiquês, porque pra quem não sabe, esse cidadão aí é advogado. Aí ele veio falando lá, não, porque a gente vai cumprir, não sei o quê, mas cheio de dedos pra falar de Andrés e do Ilho. Pois bem, passou-se um tempo, estourou esse negócio aí do almoxerifado, do material esportivo aí que tá sendo desviado. E isso não é recente não, viu, Mota? Parece que já tem tempos que isso acontece. Essa farra do boi. Então, primeiro, vamos lá, com relação ao almoxerifado, que eles alegam, existem as câmeras, mas ninguém sabe aonde foi a porra da imagem. Gente, se você tem uma sala de controle e uma sala de monitoramento, você tem um receiver, você tem um negócio ali, tá um pouco alta a trilha, ô Domênico, você pode abaixar um pouquinho, por gentileza? O retorno que tá... Ah, mesmo? Aí, valeu. Pra cá de vez em quando fica meio alto. Aí não fica, mas pra cá no nosso retorno de vez em quando fica um pouco alto, mas valeu. Aí, tipo, Motinha, quando você vê lá, por exemplo, essa situação aí, você tem um receiver, que esse receiver, ele consta ali as imagens. E se você, por exemplo, tá fazendo uma investigação e você nota que aquele produto, ele tá com algum defeito, que ele não tá gravando imagens, ou ninguém sabe pra onde foram essas imagens, você, como responsável pelo setor de almoxerifado, eu acho que você deveria ser a primeira pessoa interessada em resolver isso. Porque se estourar qualquer coisa, você é o principal, não vou dizer suspeito, mas você vai ser o principal cobrado. É no seu que vai realmente arder. Porque você vai ter que responder por atitudes que talvez você não tenha, teoricamente, culpa. Então, posto isso, Motinha, já tá acontecendo essa farra do boi. Inúmeros meses já passaram-se e nada foi resolvido. Inclusive, ô Motinha, conversando com o Marco Belo ontem, lá no Domingo, ele trouxe a informação que esse tal Armando Mendonça, que era vice-presidente do Corinthians, que ele é o responsável pelo almoxerifado do clube, fora o fato do funcionário do Corinthians ter feito aí um relatório e vasculhado tudo que estava de irregular dentro do almoxerifado, pasme, Motinha, esse funcionário do Corinthians, ele foi acionado extrajudicialmente pelo Armando Mendonça, informação do Marco Belo, praticamente o processando, ou pelo menos fazendo essa menção de que pode processá-lo, para justamente, não sei se tentar intimidar. Então, Armando Mendonça, você que participou do Arena SBT, seu assessor que me mandou uma mensagem recente, dizendo que você gostaria de conversar comigo, eu falei com o maior prazer, no ar, porque não adianta me mandar mensagem falando, eu quero conversar com você, vem aqui. Não. A minha conversa com qualquer tipo de dirigente é no ar, é em programa, e vocês podem escolher onde vocês quiserem. É por falta de tempo. Eu tenho vários horários que são flexíveis. Pode ser na hora do almoço, pode ser agora no final da tarde. Eu dou a predileção aqui pro Estádio 97 se ele quiser entrar no ar agora. Você tem meu telefone, Armando. O seu assessor tem meu telefone. Se vocês quiserem entrar para explicar, serão de ótimo grado. Para inclusive vocês não explicarem para mim. Vocês têm que explicar para a torcida do Corinthians. Vocês escolhem onde vocês querem participar. Isso serve para Romeu Tuma Júnior, isso serve para Duílio, isso serve para Andrés. Quer falar comigo? Fala, mas fala no ar. Não vem com esse papinho, quero mandar mensagem, vamos marcar, vamos sentar, vamos conversar. Não, no ar. Faço questão de perguntar tudo que eu tenho para perguntar para vocês no ar, porque o torcedor do Corinthians tem o direito de saber. Eu não quero informações privilegiadas de vocês. As informações que eu posso receber de vocês, eu espero que vocês compartilhem com os ouvintes também, porque quem não deve não teme. Então, Armando Mendonça, eu acho que cabe sim uma participação sua para explicar muita coisa. Inclusive, tudo isso que tem acontecido dentro do Corinthians. Motinha, o Corinthians chegou a pedir pro Fluminense jogar com uniforme reserva também, porque o Corinthians não tinha uniforme titular para mandar. Exato. O Corinthians só tinha à disposição uniforme reserva. Ligou pro Fluminense e falou, só tem uma camisa preta. Tem como vocês jogarem com a camisa branca também para não dar confusão? Cara, isso daí é varziano, cara. Isso é varziano. E aí eu sou obrigado, Motinha, porque o último que se manifestou, porque de vez em quando aparece um revolucionário dentro do Corinthians, né? De vez em quando aparece um ser ali que tá querendo inventar a roda. E o último que eu vi de declarações cretinas foi o tal do Pedro Paulo. E eu vou falar uma declaração dele aqui. Ele diz o seguinte aqui, ó. O Corinthians pode ter uma SAF dele mesmo, captando recursos para pagamentos de seus credores. O Corinthians ele só precisa de uma administração austera. Então, vamos lá, Pedro Paulo. Você que de vez em quando... Tô vendo a administração. Não é Pedro Paulo, viu? É Paulo Pedro. Porque, pra mim, de vez em quando eu confundo desculpa Pedro a pergunta, Paulo mano, Pedro. quem é Paulo Pedro? Qual é a função Ele dele? hoje ele é um dos membros do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, Ok. viu, o Ok. Quintino? E
ele, quando ele fala assim, o Corinthians ele pode ter a sua própria SAF, captando recursos para pagamento dos seus credores, o Corinthians ele só precisa de uma administração austera. Primeiro, Paulo Pedro. Paulo Pedro. O Corinthians pode ter a sua própria SAF, administrar os seus recursos e pagar os seus credores. Eu ouvi isso de uma pessoa que eu acho que você estava junto já também, na época do seu Duílio Monteiro Alves, quando ele disse o seguinte, eu não tenho problema em não ganhar títulos, eu quero pagar as contas. Ele não fez uma merda nem outra. Ele não ganhou título e não pagou conta. Então, Pedro Paulo, quando vocês vêm com esse papinho ridículo de o Corinthians pode ter a sua própria SAF e captar recursos para pagar seus credores, não vão pagar, porque todos vocês aí dentro são incompetentes. Todos vocês aí são ridículos. E podem ficar bravinhos comigo. Todos vocês aí, inclusive CORE, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, todos vocês são ridículos, vocês são incompetentes, é isso que vocês são. O Corinthians tá nessa merda administrativa, o Corinthians hoje é esse tsunami de merda por causa de pessoas como vocês. Pessoas como vocês que deveriam sim zelar pelo bem do clube e não zelam. Pessoas como vocês, que quando aparece lá uma aprovação de contas, todo mundo bate palminha e toma champanhe no final da reunião. Sabe por quê? Porque vocês não fiscalizam merda nenhuma. O Corinthians, ele teve aí o seu cartão corporativo de maneira indevida utilizada em festas, em bebedeiras. E eu vou te falar, não sei se posso usar o termo até... Não vou usar esse termo. Orgia é pesado, RG. Mas, por exemplo, um cara que comprou um remédio pra endurecer a saroba, o que ele vai fazer? Isso! Ele vai subir montanha? Não sei. Mas, por exemplo, o Corinthians ele teve o seu cartão corporativo utilizado para esses fins. E comprovado através de denúncia do Ministério Público. O Ministério Público apurou e investigou muitas coisas além disso. Vocês, nobres conselheiros do Corinthians, são pessoas que quando viram o seu Duílio Monteiro Alves assinar com uma empresa sediada num terreno baldio, vocês não pediram a expulsão desse cara de dentro do clube. Uhum. Então o Corinthians ele tá nessa merda por causa de pessoas como vocês. E agora vocês querem inventar a roda. Porque quando aconteceu lá o massacre em cima do Augusto Melo, que mereceu também, porque é outra porcaria de dirigente, mereceu também sofrer impeachment e tudo mais. Aí todo mundo foi macho, todo mundo saiu das suas cavernas com seus tacapes e as suas tochas pra falar, eu vou fazer justiça pelo Corinthians. O que vocês estão fazendo pra expulsar o Andrés? O que vocês estão fazendo pra levantar os podres do Duílio? Seus frouxos. É isso que vocês são. Agora vem querer falar, não, o Corinthians ele pode ser a sua própria SAF. Vamos captar o nosso recurso. Que recurso que vocês vão captar? Vocês não vão captar merda nenhuma porque o Corinthians hoje é um clube que não tem credibilidade. E é por isso, Mota, que eu era contra a SAF e hoje eu sou a favor do modelo da Safiel. Eu sou favorável ao modelo da Safiel para tirar pessoas assim de dentro do clube. Porque, desculpa, Mota, qualquer empresa séria, se você tem um funcionário furtando ou roubando a tua empresa, esse funcionário ele é exemplarmente punido. Esse cara ele tem que ser punido de maneira exemplar. E o Corinthians ele não pune ninguém, quer dizer, não pune os que são da patota. É igual uma ala política aí que quando faz merda, aí vem os lacradores e passam pano. Aí quando é do outro lado, os caras descem o pau. É o que acontece no Corinthians, é um grande exemplo. Então o negócio é o seguinte, dentro do Corinthians hoje, Mota, não existe uma palavra que é chave para o sucesso. É credibilidade. O Corinthians hoje, infelizmente, é um clube que tá lesado na sua alma por causa de pessoas incapacitadas desse jeito. E eu só vou usar o termo incapacitadas porque eu não quero tomar mais um processo. Mas vocês entendem o que eu tô falando a respeito disso. Pois é. Então, Motinha, pra mim é uma indecência, cara. Isso que acontece dentro do clube é uma indecência. E esses caras vêm falar, vêm querer questionar o modelo da Safiel. Bom é o modelo de vocês. Esse modelo podre, arcaico, e que só beneficia vocês próprios. É esse o real interesse de vocês, conselheiros. E vocês não querem realmente a Safiel dentro do clube, porque isso faria com que vocês perdessem a boiadinha de vocês, o ossinho que vocês mastigam há décadas. Então, Motinha, de verdade, cara, enquanto não houver, de fato, uma mobilização pela mudança drástica do estatuto, e eu não tô falando de mudança drástica do estatuto igual o Tuma tá propondo aí, que não mexe absolutamente nada. Porque o Tuma, não, vamos mudar, vou fazer um negócio pra viabilizar a SAF, mas 51% é nosso. Tá de brincadeira. Que investidor que vai colocar aí 6 bilhões de reais dentro do Corinthians pra ter 49%, ou seja, não mandar, dar o dinheiro na mão de pessoas como vocês? Vão todos pro inferno. Mas, mano, você tava falando a respeito Motinha. Mano, pera aí, só um minutinho, Quintinho. Tava falando a respeito da safalência aí, mano. O negócio é o seguinte. Safalência? A nova SAF do Corinthians. Safalência.
E se nós pegar essas 9 mil camisas que os caras desviou aí, mano, vender, o Corinthians tem o recurso pra poder fazer a SAF, não tem, Domênico? Vai dar 6 milhões. Você entendeu? Já começa, já não sai do zero. Não, e tem gente ainda que tá bancando falando assim, ô Quintino. Olha, porque o Corinthians ele era pra receber 4 milhões e já tá em 13, em 12 milhões. E olha que indecência, porque a Nike tá sendo boazinha. Não, gente, a Nike não tá sendo boazinha. Vão pagar isso lá Quando na o Corinthians solicita, isso daí, Motinha, não é que o Corinthians paga, isso daí debita do que o Corinthians recebe. Isso aí. A Nike não tá. A Nike, ô Quintino, nesse negócio de fardamento. Não tá fazendo ação de graças. Não tá fazendo ação de graça, não, velho. Porque tem gente falando, não, porque a Nike, a Nike nesse ponto, os caras são mó firmeza. Era pra mandar 4 mil peças, lá os caras mandaram 12. Gente, tudo isso é debitado do contrato. Bom, O mano até... Ô, Domênico. Pois não, fala. Nós precisamos ajudar o co-irmão. Ajudar o co-irmão? Não tem camisa pra jogar. Vamos fazer uma campanha e doe uma camisa pro Corinthians. Passou o carro de ovo aqui. Passou o carro de ovo e disse que tava vendendo camisa do Corinthians. Agora eu entendi. Agora eu entendi tudo. Cara, a gente tem que fazer. A gente não pode deixar o nosso irmão assim. Eu vi um conhecido Algumas camisas são da Tailândia, viu? Eu vi um conhecido nosso fazendo rifa aí. Da Tailândia. Aí, tá vendo? Tá vendo, Bento? Olha qual o estado catatônico que ficou, mano. Nós temos que fazer uma campanha. Doe um uniforme pro Corinthians jogar. O mano travou, cara. Ficou tanta coisa que o mano travou. Só mais uma coisa do freio. Tá tão feia a coisa que travou. Ele travou com a boquinha aberta. Com a boquinha lá. Só mais uma coisa do Corinthians. O Corinthians se prepara pra pegar o São Paulo, né? No clássico. Pode ter a volta do Hugo Souza e do Maicon, né? Pode ser novidade. Ainda não sabemos se Memphis vai chegar, né? Ele tá servindo a seleção da Holanda e se ele vai ter condições de jogo, né? Então, não sabemos se teremos Memphis aí no clássico, né? Com certeza não teremos Garro, né? Que ele fez a burrice. Ô, mano, eu tô falando do clássico aqui, né? Que não vai ter... que vai ter a volta do Hugo Souza e o Maicon, possivelmente. Clássico é quinta, né? Possivelmente, né? A comissão técnica do Dorival, mas o DM vão se juntar para saber se eles têm condições de jogo ou não. E também estão esperando o Memphis voltar, mas não tem certeza se ele vai poder jogar, né, mano? o avião da tia Leila lá, ué. Não, ele vai chegar a tempo o RG. Não, precisa ver também. Também. Agora o Garro que levou o terceiro amarelo no fim do jogo, né, mano? Tá fora do clássico e o Ranieri também, por lesão, também tá fora do clássico, né? Aí, Marcão, tá fácil. Já tô vendo, né? Vamos passar o trator. Mas é o tipo de jogo pro Corinthians aí, sinceramente, não tá valendo uma grande coisa. É legal porque é um clássico, vão bater na cara da Trica de novo, aí é mais uma pancada na Neoquímica. É o maior cocô do mundo. É mais de 35 km de cocô de Bambi na isso, mano? Ô, Domênico, aqueles cocô bolinha, tá ligado? Aqueles cocô bolinha ligando o Morumbi e Itaquera. Parece. É 35 km de cocô. Mas o negócio é o seguinte, Será que tem uniforme pra jogar quinta, mano? Senão a gente vai fazer uma vaquinha. Da Tailândia, né, Marcos? Aquele lugar que você compra, Marcos, indica lá pro pessoal do Corinthians. Joga de colete, mano. Não tem camisa aí. Não, joga de colete, tá bom. Mas pra bater em vocês dá pra jogar até sem camisa. Eu vi nos últimos jogos aí, trouxa. Só que aí vocês é capaz de falar, os caras... Se o Corinthians jogar sem camisa, Domênico Gato, vai ser ruim pros caras. Porque os caras vão falar, eles estão sem camisa! Nossa, você vai cair de novo, hein? Você vai travar de novo, hein? Aquele abdômen! Meu Deus! Vai travar de novo. Mas, ó, Motinha, com relação ao jogo, essa porra desse Garro também é o Garro. Você é um cara que eu defendo, velho, mas vai ser burro lá na PQP também. Que isso? Porra, mano. Cara? O cara tomou um terceiro amarelo, Domênico, nos acréscimos contra o Ceará num lance imbecil, cara. Dá a impressão que fez de propósito pra não jogar, mano. Ainda mais o Corinthians aí capenga nesse meio campo. O Ranieri que é de vidro, ele se espreguiça e se machuca. O Corinthians ele não tem aí hoje um meia de criação. Possivelmente vai aquele moleque com cara de espirro lá, o Bidon, fazer a armação do time de novo. Ou quem sabe o Vitinho voltando agora aí de lesão. Eu colocaria o Vitinho, sem saber como é que tá, melhor que essa tranqueira desse Bidon aí. Mas infelizmente, Motinha, quinta-feira é mais um jogo aí que possivelmente teremos um 0-0, porque os dois times não estão jogando bosta nenhuma.